Ilustres, muito bom dia. Daqui é o Dr. Alfino Domingos. Estamos aqui hoje no estúdio da Clã Tecnoarte. É um podcast que estamos então cá a fazer com a primeira edição, onde escolhemos o tema da lei que se concentra especificamente na Lei Geral do Trabalho, né? Vamos falar de alguns temas importantes. Por quê? Porque nessa vida de advocacia, de defesa de trabalhadores e de empregadores, nós temos visto bastante situações que a lei disserta sobre uma forma e a sociedade também conhece de uma forma distinta, mas que são necessariamente importantes. Se você trabalha, está aí do outro lado, é importante que nos acompanhe porque vamos falar, retratar de assuntos bastante importantes para trabalhadores, para empregadores e que têm sido constantes na nossa sociedade. Nós temos aqui a doutora Rosemary, que é advogada de profissão. Doutora Rosemary tem a palavra, apresentar-se aqui para os nossos acompanhantes. Saudações a todos. Rosemary Domingos é meu nome, conforme já apresentado antecipadamente pelo Dr. Alfino, advogada, consultora jurídica e mentora. Estamos aqui hoje para falarmos de um tema pertinente que está ligado diretamente ao direito do trabalho, portanto, fiquem atentos. Até lá. Vou passar a palavra ao doutor Natal, tem a palavra. Obrigado. Sou Agostinho Natal, também advogado. Espero que os telespectadores tenham um bom proveito pelos temas que vamos debater, porque entendemos que é algo muito pertinente, porque a vida laboral não é só a subordinada, mas também os que fazem de forma individual. Bom, agradeço então aqui aos meus colegas ilustres advogados que acabaram de fazer a apresentação formal. Vamos agora começar aqui a falar sobre o primeiro passo que se dá assim que um cidadão encontra um posto de trabalho. Doutora Rosemary, comecemos por ali. Qual é o primeiro passo que se dá, né, só para esclarecermos aqui a história do outro lado, quando um empregador e um trabalhador decidem estabelecer uma relação jurídico-laboral? Pois é, doutor. O primeiro documento, ou o primeiro passo que se dá é realmente o contrato de trabalho. E este contrato pode ser verbal ou pode ser por escrito, dependendo da forma como a entidade empregadora e o trabalhador vão decidir, no caso. E podemos aqui dizer que este contrato de trabalho tem as cláusulas próprias, ou seja, precisa ser elaborado de forma muito minuciosa, onde poderá constar a identidade ou a identificação do trabalhador e a identificação da empresa, tirando as outras cláusulas que são aquelas que vão realmente firmar a relação jurídica laboral. A questão, doutora, depois da elaboração, né, do contrato de trabalho, uma questão no qual eu tenho estado a me rever bastante também é os trabalhadores ficam preocupados em saber o contrato de trabalho é por tempo determinado ou é por tempo indeterminado. Há uma necessidade de esclarecermos isso às pessoas lá fora, doutora. Quando é que o contrato de trabalho é por tempo determinado, quando é por tempo indeterminado e por quê, doutora? Exato. Pois os contratos por tempo determinado, nós sabemos que são aqueles contratos em que são vistos como a exceção à regra, porque os contratos normalmente, segundo a lei, devem ser por tempo indeterminado. E os contratos por tempo indeterminados, ou determinados no caso, eles dizem respeito aos contratos específicos. E os contratos específicos ou especiais e por tempo determinado, eles obedecem uma forma própria, que é a forma escrita. E também devem ser elaborados por conteúdos próprios. E a falta de um dos conteúdos encontrados no artigo 13º da Lei Geral do Trabalho será considerado como contrato por tempo determinado e, por consequência, será sob responsabilidade ou estará sob responsabilidade da entidade empregadora, nos termos do artigo 12º da própria Lei Geral do Trabalho. Então, é importante os trabalhadores e as empresas terem atenção às cláusulas do contrato e à forma como deve ser, então, elaborado o próprio contrato em si. Por outra, então ficamos a saber que sempre que um trabalhador vai assinar um contrato, é sempre por tempo indeterminado, excepto se tenha
está-se Regime declarado que específico. seja um regime específico, Especial. exatamente. Bom, doutor Natal, quando então, ajude-nos aqui a esclarecer, é que o trabalhador pode saber, além de ser declarado que está diante de um regime de contrato de trabalho especial, de acordo com a Lei Geral do Trabalho? Primeiro queria aqui salvar o que a doutora Rosimério disse em relação aos contratos de trabalho por tempo determinado serem os especiais. Talvez foi mesmo um lapso, porque normalmente os contratos por tempo determinado não é exatamente nos trabalhos especiais ou os contratos especiais, porque é por tempo determinado devido à substituição de alguém. Normalmente, dentre as cláusulas que a doutora dizia, tem cláusulas próprias, é onde estará a especificidade em relação ao tempo determinado. Porque alguém, por exemplo, vamos ao que mais acontece com a normalidade e que não seja visto como discriminação às senhoras, quando estão gestadas, num período de repouso pós-parto, há necessidade daquela mãe ou daquela parturiente estar de repouso. Automaticamente o empregador não pode parar com a produção. Logo, tem que se contratar alguém que este contrato terá que ser por tempo determinado. Ali o contrato terá uma cláusula específica mesmo a ilustrar que eu estou a contratar-te como trabalhador para substituir a senhora fulana até o tempo de começas hoje, quando ela chega automaticamente o contrato cessa e quando cessa não carece de indemnização, é a parte que deve-se ter muito mais em conta, porque normalmente os conflitos nascem por causa da falta de esclarecimento, como o Dr. Alfino também disse, que no fundo é o foco, esclarecer a população que tem sofrido por isso. O que é que os gabinetes jurídicos e os recursos humanos às vezes faz? Contrata as pessoas, diz-lhe é por tempo determinado ou indeterminado. É verdade, mas não dizem os efeitos, porque às vezes perde-se muito tempo a lutar que o contrato afinal foi por tempo determinado. E voltamos a sublinhar que o que deve se ater é que cessa sem nenhuma responsabilidade para as partes. Ao longo da defesa de alguns casos também, eu fui vendo que a Lei 7, né, /15, levou também muitos trabalhadores, inclusive gabinete jurídico, né, empregadores, perdão, a erro. Por quê? Porque ela dava a capacidade de escolha ao empregador se ele celebrava contrato de trabalho por tempo determinado ou indeterminado e não precisava justificar do porquê que ele... Quer dizer, não era praticamente um desvio à regra, era uma escolha. Então, já tive vários litígios em que o gabinete jurídico da empresa disse: não, nós assinamos por tempo determinado, fizemos aviso prévio e depois despedimos o trabalhador. Depois tinha que haver muitos recursos e normalmente só os casos de indemnização aliciantes é que subiam para o Tribunal Supremo. Penso que o Dr. Natal tivemos a honra de fazer o mesmo curso junto da formação obrigatória antes de sermos advogados sênior, de que aprendemos lá, né? Lá tivemos conhecimento de um acórdão em que ali o Supremo Tribunal se pronunciou sobre este caso, que era uma violação, o contrato de trabalho por tempo determinado, por escolha do empregador, era uma violação ao artigo 76, né, o princípio da estabilidade do emprego, né, que era por isso é que era o normal. Agora, doutora Rosemary, o contrato de trabalho deve sempre ser escrito, a escolha do trabalhador. Já sabemos que a escolha do empregador, né, tem uns que dizem o trabalhador sempre pede por contrato de trabalho escrito. Doutora, o que é que tem a dizer sobre isso? É aconselhável? Não é necessário? Não é uma coisa que devem se preocupar? O que é que juridicamente a doutora, como advogada, poderia dizer? Bem, é necessário, porém não é obrigatório, porque o contrato de trabalho escrito muitas das vezes está ligado a questões especiais, mas o geral pode ser verbal. Não necessariamente que seja escrito, a menos que a entidade empregadora e o trabalhador decidam assim o fazer. É a escolha das partes.
Agora, doutor, eu outra vez eu tive, ainda foi ontem que os trabalhadores de uma instituição que eu dou presto serviço jurídico, eles perguntaram, mas doutor, se eu faço contrato de trabalho verbal, amanhã temos litígio, qual é a prova que eu vou ter de que eu trabalhei nesta empresa? Exato. Esta é uma questão pertinente mesmo. Realmente, quer dizer, existem várias provas com que o trabalhador possa assim mostrar por A mais B que é funcionário daquela empresa ou daquela pessoa. Nós sabemos que a entidade empregadora, na maioria das vezes, acaba fazendo o pagamento por transferência. Existem aqueles que podem fazer em cash, ok, mas de que forma é que o trabalhador, então, executa o trabalho? Onde é que ele executa o trabalho? Qual é o horário de chegada? Tudo isto serve de prova. Não, entra no local de trabalho 8 horas, começa a trabalhar 8 horas e sai 15 ou 16 horas. É uma das provas. Onde é que faz o trabalho? Num local apresentado ou oferecido pela entidade empregadora. Ok. Sobre quem é que ele segue as orientações para a execução do trabalho? Sobre a subordinação. Subordinação, sim, está correto. Então, tudo isto serve de prova que mostra com que aquela pessoa, aquele indivíduo, é funcionário ou trabalhador desta empresa. Doutor Natal, falamos um pouco sobre o horário de trabalho. Outra vez eu estava a falar com os trabalhadores e sabemos que a Lei Geral do Trabalho detalha quando a empresa tem refeitório ou oferece almoço, o horário de intervalo é né? Porque eu estou mais... Mas o doutor vai dizer, né, o horário de trabalho total e depois vai dizer sobre o intervalo. E pronto, quando não oferece, mas quando é que o trabalhador exatamente começa a trabalhar? Qual é a hora estipulada na lei? Esclarecemos aqui as pessoas. Ok. É meio complicado esclarecer sobre o horário de trabalho, porque há doutrinadores que consideram que o trabalhador começa a executar não formalmente o seu trabalho logo que sai de casa, porque podemos fazer essa colação nos casos de acidente de trabalho. O acidente de trabalho não é só o que surge no local de trabalho, mas sim desde o momento que a pessoa sai de casa até o trabalho ou ao ponto de trabalho. Com isso quero dizer o quê? Que a pessoa começa a trabalhar logo que sai, o que subentende que as pessoas que saem 7 horas, 6 horas, começam aquele momento a trabalhar. E o tempo acumulado de trabalho são 8 horas para nós cá em Angola, que para 5 dias vai fazer o total de 40 horas por semana, semana laboral, mas alguns aumentam mais 5 horas do sábado, que pode ir até 45 horas. Que neste caso está excluídas as horas extras, que as horas extras se somarem por dia, regra, estamos a falar da regra, não das exceções, mais 1 hora, que pode somar até 54 horas. E nesse sentido, em relação aos horários, como perguntou o Dr. Alfino, é sobre quem entra 8 horas, a gente considera 16 horas como o tempo total, faz 8 horas de trabalho, mas há locais que têm refeitório, aí entra aquele dilema, quem fica com a responsabilidade da hora da refeição? Regra geral, repetimos, estamos a falar da regra, não das exceções. Dentro dessas 8 horas, o almoço está dentro como horário de trabalho. Eu entro às 8, ou seja, vamos considerar que comecei a trabalhar às 8 horas. Quando eu parar para a refeição, as horas estão a continuar a contar, não pode ser descontada. Senão vou trabalhar 9 horas, porque vai me dizer, não, entraste às 8, não pode sair às 16, mas sim às 17. Se a gente somar subtraído 17 menos 8, vai restar 9, subentende que trabalhei 9. O patrão vai dizer, não produziste. Sim, não produzi, mas estou dentro do local de trabalho. Vamos imaginar se houver acidente. É local de trabalho onde eu estou. Ainda que o refeitório seja fora, desde que estou no curso do trabalho, ainda estou a trabalhar. E isso também seria bom que as mães, as gestantes e as que estão no período de gozo de amamentação, que são normalmente 30 minutos, também aqueles 30 minutos dados para o aleitamento é considerado
hora de trabalho. Não pode se excluir, como muitos fazem. Mas também devemos perceber a parte dos empregadores. E o nosso dilema, repetimos, e foi dito nos bastidores, que por vezes é a questão da inspeção em si. O empregador, isso é como se fosse uma luta ou uma selva, ele puxa a brasa para o seu lado e o trabalhador do seu. Daí que o empregador, muitos consideram que os horários de almoço, de amamentação, não são de trabalho, porque não produziu. Mas a lei diz que é trabalhado. E como o trabalhador sempre é o lado mais fraco nesse binômio, é sempre a pessoa sacrificada. Ou seja, então, se irmos ver a fundo isso que o Dr. Natal levantou, é bastante relevante. Quer dizer, que se no contrato de trabalho, por exemplo, vem aqui, o teu trabalho começa às 8 horas, né, e termina às 16, que eu penso que sejam as 8 horas de trabalho, mas o trabalhador, por exemplo, saiu 5 horas de casa e teve um acidente por volta das 6, a empresa pode não se responsabilizar por isso, porque não está dentro do horário de trabalho estabelecido no contrato. Muito bem. Este pormenor, volto a sublinhar a formação que tivemos. Há um formador que chamou muito a atenção nisso e cá em Angola atropela-se muito. O horário de trabalho começa logo que eu estou a caminhar para o serviço. Desde que, repito, embora difícil provar, esteja na rota de trabalho. Porque o nosso trânsito não facilita. Não temos transportes públicos para facilitarem a mobilidade. Parece que está-se a fugir do tema, mas muitas coisas estão interligadas. Eu tenho que sair 5 porque não tenho transporte que me garante chegada a tempo. Posso ter transporte, o trânsito não flui. Então tenho que procurar sair cedo para cumprir. Em condições normais, comecei a trabalhar àquela hora, porque já estou a caminho. Porque até eu tenho dito da experiência que tive como trabalhador, eu uma vez disse ao empregador que a empresa não é obrigada a dar o cabaz ao trabalhador, assim como o trabalhador não é obrigado a trabalhar 1 minuto a mais. É uma questão de equilíbrio às vezes. Eu quando saio 5 horas, o trabalhador, entre aspas, pode dizer não mandei sair aquela hora. Mas eu preciso chegar a tempo, porque ele não vai querer saber do trânsito. Então, dentro do princípio do equilíbrio e da boa-fé, eu saio cedo para ir satisfazer o nosso contrato e o empregador considera aquele horário, se acontecer algo, como horário de trabalho, porque eu estive a ir ao trabalho, não fora da rota. Diferente que imaginemos que são 8 horas 9 e acontece o acidente. É horário de trabalho e eu estive a ir num outro sítio dos meus afazeres. Aí não consideramos acidente de trabalho, porque não estou na rota, que no fundo o que condiciona é a finalidade, para onde eu estive a ir. E aquele momento, agora, o para onde eu estive a ir não podemos confundir. 0 hora não é hora de ir trabalhar. Não se pode confundir, ainda que esteja naquela rota, mas a finalidade não é o trabalho. Então, não é acidente. No fundo, aqui tem que se considerar 2 coisas. Onde eu estive a ir e se estou dentro, embora um pouco fora, mas dos limites do horário de trabalho. Quem sai 5 para Luanda é o normal, a depender das distâncias e do fluxo de trânsito. Ok. Muito obrigado, Dr. Natal. Bom, sendo assim, falemos já na parte em que o trabalhador está a trabalhar, né? A lei geral do trabalho, a própria Constituição, eu penso até que a lei passada nesta parte especificava melhor. Eu fiquei mais preocupado para falarmos sobre nos direitos de personalidade. Peguei a integridade física do trabalhador. Há trabalhos que nos colocam em situações que é uma questão de tempo, nós vamos contrair problemas. Por exemplo, é uma prática de reiteração constante, vermos pessoas a trabalharem, por exemplo, em pé, não podem sentar. Eu recebi caso de uma constituinte assim. Ela disse, doutor, não nos deixam sentar. A pessoa tem que trabalhar em pé e depois não temos alimentação, apesar que não é obrigatório. E ela contraiu uma fratura
de tão grave que ela agora está a fazer serviços corridos. Portanto, mas vê-se bastante, parece algo que é aceitável por lei, mas praticamente não se diz, tipo, essas condições, doutora Rosemary, os trabalhadores passam o dia em pé, como é que é visto? Será que isso é visto como uma violação à integridade física do trabalhador dentro dos direitos de personalidade ou não? Esse, por exemplo, o trabalhador trabalhar em pé não é vista? Ou como é que é esse ponto de vista, apesar que ela não dá um problema momentâneo, mas sim temporário? Fere sim, doutor, fere diretamente os direitos de integridade física do trabalhador, porque a partir do momento em que este trabalhador começa a trabalhar e fica mais de 3 horas em pé, sabemos que poderá sentir algum cansaço, mas depois de um tempo vem uma doença. Então, é necessário os funcionários ficarem atentos a estes sinais. Por quê? Porque eles têm os seus direitos. E a entidade empregadora tem o dever para com o trabalhador. E dentre os direitos que os trabalhadores têm, é direito à integridade física, moral e psicológica. A entidade empregadora deve salvaguardar esses direitos do trabalhador, de maneiras que evite doenças e evite situações inesperadas por parte do trabalhador. Agora, doutora, tem uma questão aqui. Na violação do direito de integridade do trabalhador, vimos este caso e também há caso de seguranças, por exemplo. O horário de alimento da comida, né, tem que comer, às vezes é 12 horas, mas a comida às vezes chega a 14 horas, por exemplo. E tem aquele, eu já vi caso de seguranças mesmo também, que ele é humano, tem necessidades físicas e biológicas, né? Não pode, não está autorizado a usar o WC, por exemplo, da instituição, geralmente de casa de gente, né, gente grande, empresas, não permite, eles dizem, como segurança está a prestar serviço do interesse da empresa em que ele pertence, e às vezes não lhe permitem usar o WC dessas instituições. Já sabemos que isso é uma violação da própria integridade física, mas agora, doutor, o que pode estar por detrás da insistência das pessoas? Porque as pessoas mesmo nessas condições insistem em trabalhar. Está de pé, passa mal, mas insistem em trabalhar. A comida vem muito tarde, mas insistem em trabalhar. O que está por detrás disso? Será escasso oferta de trabalho? A atuação da Inspeção Geral do Trabalho é que não está a ser tão integral como deveria? O que falta aqui? Será? Porque boa oferta de salário também não vemos. Então, qual é o parecer da doutora sobre esta situação? Bem, doutora, está claro que muitas são as pessoas que acabam suportando situações como estas por conta da escassez de oportunidade de emprego. Isto está claro. Outro sim é o facto de a Inspeção Geral do Trabalho fazer um trabalho, como é que eu diria? Fazer um trabalho constante e aprofundar aquilo que são a inspeção que fazem dentro das empresas. Conversar de forma direta com os trabalhadores, saber quais são as inquietações que os trabalhadores têm e como resolver com a entidade empregadora. Porque o empregador tem o dever de garantir a segurança e a higiene no local de trabalho, para que o trabalhador possa cumprir com as suas tarefas conforme a lei, levando em consideração tanto o interesse da empresa como o interesse do próprio trabalhador em si. Então, não podemos olhar o empregado ou o trabalhador como uma pessoa diminuída. Não, mas é aquela pessoa que vai fazer com que a empresa seja alavancada ao ponto de cumprir com aquilo que é o objetivo da empresa. Então, este trabalhador deve ser cuidado com dignidade. Porque, doutora, uma questão que se levanta muito nos estudos que nós fizemos do direito, né? De que a relação entre o empregador e o trabalhador não é uma relação igual, né, doutor Natal? Gostaria que debruçasse um pouco sobre isso. Perdão. É que, normalmente, eu tenho dito são relações leoninas, porque alguém está na dependência, começa-se já mal a própria relação. Se repararmos, nós sempre falamos do contrato de trabalho. Mas o contrato, se a gente ir pela gênese, é algo que é discutível entre as duas partes, mas o contrato de trabalho nunca é discutido.
elabora o empregador com as cláusulas que entendê-las e o trabalhador, que nesse caso a pessoa que necessita do trabalho, até pode ver aí cláusulas perigosas, mas a necessidade em si o obriga a aceitar, porque ainda quer sobreviver. Cá em Angola, eu tenho dito, não temos muito essa questão de discutir. Nós estamos ainda na luta de sobrevivência. Eu preciso sobreviver, depois discuto as situações. E só aparecem essas situações degradantes no momento do conflito, quando há divórcio, podemos assim dizer. Porque imagine que o trabalhador vai para um sítio pedir emprego, é aceite. Para começar, pedem-lhe a documentação, faz-se o contrato, assinou, está tudo bem. Mas o empregador sabe que as pessoas têm necessidades fisiológicas, assim como o próprio trabalhador sabe, mas é ignorado. E isso eu tenho dito, não é só o empregador nem o trabalhador, é uma questão que eu tenho dito, seria de saúde pública. Se a gente pegar também no que a doutora Rosemary já disse sobre as questões ligadas à personalidade ou à proteção física da pessoa. E isso, imaginemos, penso que é o artigo 76, 77 seguintes da Constituição. Fala exatamente do direito ao trabalho, direito à saúde, assim como o artigo 4º da Lei Geral do Trabalho também fala do direito ao trabalho. E o 21 do direito à personalidade, onde está a integridade física e moral do trabalhador e a intimidade. Mas, para materializar estes direitos, ou seja, para proteger a pessoa em si, e eu às vezes não digo o trabalhador, é preciso um conjunto, porque um investidor está a criar um investimento. Há pormenores que ele não quer fazer porque não é para gastar, é ganhar. E quando entra-se nesse sentido, ele nem uma latrina põe, mas quer pôr alguém lá a trabalhar. Eu tive experiência há anos, fiz auditorias em algumas empresas, que as pessoas da restauração reclamavam todo dia em pé. Nenhum ser humano é capaz de aguentar isso. O que é que acontece? Cria desvios da coluna. A Inspeção Geral do Trabalho pode ir para lá, mas também não consegue fazer quase nada, porque ela vai, mas não tem bases médicas. Logo, tinha que ser, penso eu, já que estamos até no momento que há muitas comissões interministeriais, aí tinha que ter sempre a Inspeção Geral do Trabalho, a Inspeção de Saúde e outros órgãos afins, no momento de estruturar as empresas ou nas criações, por exemplo. Quando se cria a empresa, sei que quando dá-se os alvarás, normalmente eles vão fazer vistoria. Tem que se perguntar onde é a latrina pública. Quando eu digo público, ainda só estou a falar do cliente. Depois dos trabalhadores. E cá em Angola, nunca acontece que até ainda aquelas instituições, as públicas principalmente, tem a casa de banho do chefe. Nem os trabalhadores entram. Então, isso é mesmo para dizer que os trabalhadores devem estar atentos a esses pormenores e tenham uma forma de resolver isso, mesmo que não dê a fruto hoje, mas dará. Denunciar. As denúncias anônimas é a chave, no fundo. Até porque, doutor Nato, essa questão é tão pertinente que preocupa-me, porque viola a própria Constituição. A Constituição garante a integridade física e moral, né? É de tão importante falarmos da integridade moral e a integridade física do trabalhador, porque é um direito consagrado constitucionalmente, né? É uma vez violada, a violação do direito do trabalhador é violado um direito constitucional de uma pessoa protegido, como já disse, pelo mesmo diploma legal. Portanto, mas por outra, nós ainda vamos aqui advertir, porque dar a nossa opinião de que é importante que as autoridades competentes, né, no meu parecer, muito sinceramente, devemos rever quais as condições de alguém que se voluntaria a abrir uma empresa. Não é qualquer pessoa que deve abrir uma empresa. Não é qualquer pessoa que deve estabelecer uma relação jurídico-laboral. As empresas devem ter condições para cumprirem com as suas obrigações. Assim como o trabalhador ou os candidatos a um posto de trabalho
devem ter condições, a pessoa deve fazer formação, deve ter licença, né? Por isso que muitos são licenciados, e devem fazer prova em testes, ou estágio, tem até período experimental. Então o empregador também deve passar por isso, deve fazer prova das capacidades financeiras, deve fazer prova do dever de sentido do cumprimento da lei, não apenas a busca cega ou insaciável por lucros que de tão grave faz com que violemos o direito de um outro ser humano, porque o trabalhador, apesar de tudo, é um ser humano e que está em uma posição de desvantagem no estabelecimento da relação jurídica. Portanto, é uma coisa que não devemos ver de ânimo leve, tanto sobretudo ali as autoridades competentes, o Ministério, que é o MAPTES, os deputados da Assembleia Nacional e demais figuras. É importante que olhemos então para isso, porque uma sociedade com trabalhadores e com pessoa moralmente bem e fisicamente bem é uma sociedade que estará então apta para o desenvolvimento. Bom, entramos agora na fase, doutora Rosemary, doutor Natal, da resolução dos litígios, né, no direito do trabalho. É uma grande dor de cabeça resolver um problema, um litígio jurídico resolvido, doutora. Quais os problemas tem tido? Podemos falar pelo início, né? Como as pessoas ali também querem saber, tem um problema, como é que eu faço ele chegar ao tribunal? Ou quais são as outras vias antes do tribunal que ela possa tentar encontrar uma solução? E qual a diferença? A diferença não vamos falar depois, mas as vias ainda, doutora Rosemary, vamos avançar aqui com esta questão. Exato. Falamos aqui sobre as denúncias anônimas, porém é importante que o trabalhador, antes mesmo de tomar qualquer passo, contacte um profissional. Desde o momento em que vai assinar o seu contrato de trabalho, antes mesmo de assinar, não assine o contrato logo que a empresa lhe fazer chegar, ainda dentro da empresa ou perante a entidade empregadora. Mas peça mesmo um período, leve o contrato consigo, vá atrás de um técnico, de um especialista, de maneira que este possa lhe ajudar a esclarecer as cláusulas do contrato, os termos do contrato, de forma mais simples, para que possa perceber em que condições de trabalho estaria ele a se vincular. Primeiro. E segundo, nos momentos em que surgir algum litígio, este técnico, este profissional com quem o trabalhador vai ter, estaria em melhores condições de poder orientá-lo à forma certa de resolução. Muitas das vezes as pessoas pensam, não, vou levar o caso no tribunal. Ok, mas não pode ir sozinho. O certo é achar o especialista de maneira que poderá possivelmente resolver o problema de forma extrajudicial. Por quê? Porque aqui um parênteses, muitas das vezes nós damos entrada do processo em tribunal, mas o que acontece é o esgotamento do prazo. Às vezes é uma situação em que, por um bom acordo, um bom aconselhamento jurídico por meio do técnico, poderá resolver o problema em pouco tempo. O tribunal poderá resolver, mas onde é que está a celeridade processual? Nos tribunais. É aí onde nós ficamos, como profissionais, ficamos um pouquinho agastados. Por quê? Porque muitas das vezes o trabalhador pensa, não, o advogado, o doutor não está a trabalhar no processo, já leva 6 meses, já leva 2 anos, mas não é o advogado, é o tribunal. E é isto que nós queremos aqui também apelar, a celeridade processual, porque cada processo que entra em um tribunal diz respeito à vida de uma pessoa, à vida de um cidadão. E nós queremos ver celeridade processual nestas situações. Mas agora, doutora, mesmo o doutor Natal também tem aqui a palavra aberta para comentarem sobre, antes ainda até de chegarmos ao tribunal, nós temos as outras vias, que é, por exemplo, da Inspeção Geral do Trabalho, né? E depois passamos então para a conciliação. Na qualidade de advogados, né, sabemos que esses órgãos não têm a capacidade, ou seja, não tem uma decisão que tem a mesma característica da decisão do tribunal. São passos de que vale a pena ou não vale a pena? Melhor recorrer já diretamente ao tribunal. O que o doutor tem a dizer sobre isso? Doutor Natal, passo-lhe aqui a palavra. Ok. A princípio, eu queria salvaguardar em relação a ler o contrato. Eu, pessoalmente, sou de opinião, embora todos os angolanos gostem de ver o contrato, por vezes é uma armadilha desnecessária. Nós é que pedimos para entrar nela, porque
A lei em si não obriga a fazer o contrato. Nós queremos nos exibir que eu uma vez tive um contrato e este contrato, sim, escrito no caso, ou material, é este que depois torna-se a dor de cabeça, porque o conteúdo que estará lá será exatamente para usar contra ti, trabalhador. Digo isso porque quando dizia antes sobre a questão de que o contrato de trabalho normalmente são de adesão, nunca são discutidos, o empregador faz de forma a facilitar-lhe. O trabalhador pensa que está lá para trabalhar num contrato por tempo indeterminado e às vezes é por tempo determinado, só das conta no momento da rescisão. Então, aconselho as pessoas a não se preocuparem com um contrato escrito. Basta que tenhas um empregador, te pague o salário dentro dos prazos e te dê as ordens, que é a subordinação, automaticamente existe o contrato de trabalho. Em relação aos centros de resolução dos litígios e a celeridade, normalmente eu sempre digo adiantam, porque anteriormente era obrigatório ir ao centro de resolução extrajudicial, no caso o CREO, ou a inspeção do trabalho, ou ainda a procuradoria junto aos tribunais. Se fossem diretamente, eram rejeitados pelo tribunal. Não, eram rejeitados, isso também é verdade, mas é uma inconstitucionalidade, porque estariam a denegar justiça. Mas eu pessoalmente já estive um assunto parecido numa relação em que nós não intentamos a mediação nem a conciliação, o juiz indeferiu, mas também provamos-lhes que existia já na altura um acordo 678/18, que vinha do Supremo, que dizia que as resoluções extrajudiciais é uma faculdade, não uma obrigação, porque se sendo obrigação estaríamos, repito, a denegar justiça. Em relação a voltar aos meios de resolução extrajudicial, não são vinculativos, é uma espécie de conciliação mesmo. Tanto a mediação como a conciliação são mesmo, no fundo, só para conciliar as pessoas a chegarem a um equilíbrio. O trabalhador, penso que, como sendo a parte fragilizada, até devia ser a primeira a seguir esses caminhos para ver se não perde tempo. Só que, infelizmente, o nosso legislador devia investir de autoridade nesses centros. Para quê? Para que os empregadores respeitem, porque muitos deles também são convocados no cavão. E ao não ir, fragiliza a própria instituição vocacionada para a resolução extra e os trabalhadores sentem-se desprotegidos. Ir ao tribunal é aquele tempo, a demanda processual, o impulso, os prazos, que às vezes levam, como a doutora dizia anteriormente, levam a culpa sempre ao advogado, que no fundo a responsabilidade seria primeiramente do juiz, e quem devia até fiscalizar também não fiscaliza, que é o próprio Ministério Público, que eu sempre tenho chamado a atenção que o Ministério Público tem que se preocupar sempre com a garantia da legalidade, e o direito laboral é blindado pelo princípio da celeridade processual por causa dos danos. Mas, doutor, não acha que o que deve estar por trás disso seja em parte também a própria burocracia que ali estabelece? Porque eu tive um caso em que fiquei super abismado. O trabalhador teve acidente de trabalho, né? E fez os exames numa clínica de renome aqui no nosso país, tudo, colocou-se no processo. Quando chegou no Ministério Público, teve lá um médico de trabalho, o médico fez o exame, apesar daquela documentação com médico reconhecido, clínica reconhecida pela ordem dos médicos, clínica reconhecida e tudo isso, ainda assim o procurador exato orientou novos exames médicos. Agora, o que aconteceu? O trabalhador diz que não tinha condições para fazer aquele exame porque eram muito caros. Então, andou ali atrás de uma sobrinha para ver se ele ajudasse, que trabalhava numa clínica, né? Penso que tudo isso é um conjunto de obrigações que vão causando mais dificuldade, porque o trabalhador já é alguém que se encontra em situação precária, uma vez que ele já está em situação de desemprego.
É percebível. Eu sempre clico a mesma tecla. Parece ser irreal, mas é esta. Eu tenho dito, a nossa estrutura judicial não facilita o lesado. É sempre o agressor. Se não vejamos, um procurador ou um juiz, quando precisa de exame, ele até em muitos casos, para não dizer regra geral, todas as instituições são obrigadas a cooperar com a efetivação da justiça. Logo, o trabalhador nunca está em condições de fazer certos exames. O que subentende que o tribunal podia pedir de ofício. Para começar, podia pedir de ofício. Segundo, só precisa saber se há lesões ou não. Vamos imaginar que ele considere que aquele exame é falso. Tem consequência. Se for falso, responsabiliza quem o emitiu, porque muitas das vezes, cá em Angola, eu noto que as pessoas querem que até a justiça ande em forma de lobbies. E as empresas, como sabem que o sistema em si está mal estruturado, facilita sempre o empregador, até são as pessoas que não deviam querer ir ao tribunal, mas encorajam, porque sabem que vai ganhar de qualquer maneira, ou pelo cansaço, ou por questões de lobby, mas é muito triste. Pois, doutor, só para frisar aqui, quando a entidade empregadora viola os direitos do trabalhador e depois a entidade mais alta que deve ajudar na resolução não olha para o trabalhador como alguém que tem este direito, fere realmente. Por quê? Porque a própria Lei Geral do Trabalho diz que em caso de litígio, não é, deve-se olhar para o interesse e a estabilidade do trabalho, do trabalhador. Agora, quando o próprio tribunal já diante de provas, diante de documentos, ainda assim acha que deve mandar fazer outros testes, o que quer dizer? Quer bloquear o trabalhador, o interesse do trabalhador. Então, não é isto que nós queremos, né? Queremos que os trabalhadores sejam realmente ou verdadeiramente reconhecidos como pessoas humanas. Por outro lado, também dos trabalhadores que não têm condições financeiras de obter um advogado, né? E nem vão para a ordem dos advogados, porque eu particularmente quando passei quando estava como estagiário, o tribunal também veio desencorajar o trabalhador e no fundo é uma ilusão, né? Tudo bem que a lei dava esse garante absoluto de que o trabalhador não precisava de advogado, mas eu até penso que o litígio laboral é um litígio tão complexo que precisa-se mesmo de advogado. Mas o trabalhador às vezes quando vai ao tribunal, ele não percebe nada, vai no tribunal, pergunta e dizem vai ter um acompanhamento, né? Mas depois começa a ter essas dificuldades, né? De entender o processo, o andamento do próprio processo. Faça este caso, né? Como é que nós vemos, por exemplo, já esse tempo de espera, né? Esse tempo de espera e o trabalhador às vezes não tem um advogado, quer dizer, parece que é uma espécie de punição, né? A pessoa quando perde emprego, então fica assim sem essa capacidade de acompanhar o processo. Doutor Natal, o que tem a dizer sobre isso? Quando a pessoa não tem um advogado e depois tem que perceber essas fases todas, tem aquela assistência do Ministério Público, passa os constrangimentos que isso traz, não é? Para dizer, em relação a isso, dizer que até hoje ainda a lei prevê que deve ter advogado. O que acontece? É uma espécie de ciúmes entre o Ministério Público e os advogados, que infelizmente sempre o responsabilizado é o advogado, porque a própria lei dá prazos para os magistrados, nesse caso judiciais e do Ministério Público, pronunciarem-se, assim como os advogados. Só que quando os advogados falham, são sancionados ou com multa, se não for multa, é o processo que é arquivado por extemporaneidade, mas os magistrados não. E normalmente eu tenho dito cá em Angola, como humanos, os que deviam proteger são os mais insensíveis, entre aspas. Por quê? Um magistrado, quando chega ali um processo na mesa, por exemplo, vamos aqui falar do Ministério Público, o trabalhador chega a pedir conciliação. E muitas das vezes nós indicamos mesmo que vão ao magistrado do Ministério Público para mostrar à empresa que pode ser responsabilizada judicialmente.
Os trabalhadores vão para lá, abrem um processo. As empresas de antemão têm gabinete jurídico e recursos humanos. Subentende que já deviam resolver lá. O que se chega ao tribunal é uma espécie de nós tentamos, não conseguimos. Queremos que a pessoa neutra, no caso, o Ministério Público, nos aconselhe já a entender o que é que se passa. O Ministério Público também leva quase um mês para se pronunciar. O mesmo acontece que ele faz a conciliação ou mediação, não chega a essa conclusão, o processo vai dar 30 dias ao trabalhador para intentar a ação principal. Que também, por sua vez, depois de intentar, imagine o tempo que o magistrado judicial leva, que é para se pronunciar de um processo. E, fim das contas, ainda a lei atual mudou que os salários intercalares só vão até 6 meses. Vamos aqui imaginar um trabalhador... É verdade. Vamos aqui imaginar que um trabalhador que oferece 50 mil kwanza. Se a gente falar de 6 meses de intercalares, automaticamente até o advogado perde vontade de andar num processo que pode me levar 3, 4, 5 anos. Eu não tenho vontade de ir atrás disso. Se eu ir é um desafio, é uma espécie de desafio pessoal. Mas... ainda que fosse o caso, tem um pormenor. A própria lei diz que, no caso, por exemplo, em específico, de impugnação ou anulação de um despedimento, a própria lei diz que deve-se pôr o trabalhador na situação onde estaria se não fosse desempregado, e que é reforçado pelo artigo 483 do Código Civil sobre a responsabilidade civil. Quem criar danos ou dolo ao outro, com ou sem vontade, é responsável por todos os danos. Doutor, quando falamos nos bastidores, citou algo que eu achei muito importante, gostaria que falasse aqui. Esse tempo, a lei prevê um limite máximo de 6 meses, vamos supor que é para a empresa que se enquadra estamos a falar de empresa de grande dimensão, mas depois o trabalhador passou um ano, né? Passou 6 meses, passou um ano, passou 2 anos, passou 3 anos. Esse período de 6 meses que lhe vão dar, se é que estava numa empresa de grande dimensão, não compensa o tempo todo, o doutor falou disso, até o tempo todo, até a resolução dele. Como é que fica este intervalo, esse tempo? Depois, às vezes, tem que pagar os honorários de advogados. E às vezes andou a contrair dívida para pagar táxi, para fazer as cópias. Qual é o parecer, doutor? Uma doutrina aqui do doutor sobre isso. Gostaria que falasse sobre isso aqui. A doutrina, salvo erro, entre Emmanuel Kant e Kelsen, que diz que as normas devem ser feitas de forma a adaptar-se àquela sociedade. O tempo, por exemplo. Nós, quando fizemos as nossas normas, eu tenho tido essa percepção, copiamos as dos outros. Esquecemos que os outros já passaram nos momentos de ensaios e de falhas. Um trabalhador, repito, com um salário de 50 mil kwanzas, podemos ir até 100, por exemplo. Com intercalar de 6 meses, se for 100 mil kwanzas, são 600 mil. Se for de 50, são 300 mil. E eu levo 6 anos a lutar neste processo. O tribunal e o legislador tinham que ter a sensibilidade de olhar para os gastos. O impulso processual depende da parte. Até diz-se das partes, mas entre aspas é da parte, porque a interessada que vai, a parte requerida nunca tem interesse que ande, então nunca vai para lá se não for citada ou notificada. Imaginemos, eu gasto dinheiros de táxi, gasto combustível, no caso indireto pelo táxi, gasto roupa, gasto tempo. Em 6 meses eu vou ter que me virar, procurar um outro trabalho ou um outro emprego. Este empregador não vai aceitar que eu fique 6 anos, não vou dizer todos 6 anos, mas uma vez por mês ou por semana, ir atrás do processo. Para ganhar 600 mil, no fundo a justiça nunca está a ser com equidade, que é o que nos é ensinado. Torna-se injusta, daí que eu pessoalmente defendo que os intercalares não devia ser considerado nessa vertente, porque até o próprio tribunal é que cria a morosidade processual, ou no mínimo o Estado que fosse responsabilizado pela morosidade, no caso os magistrados judiciais. Já falamos
abordamos aqui muito tema que ataca as empresas. Agora vamos falar também dos deveres do trabalhador. Doutora Rosemary, gostaria que avançasse com isso, porque tudo bem que o posto de trabalho no nosso país, sobretudo aqueles postos que dão alguma dignidade, encontram-se um pouco escassos, mas também há pessoas, mas também parece que pela procura do salário tem sido constante, mas também às vezes sem qualquer qualificação. Mas afinal não é só o empregador que tem deveres na relação jurídica laboral, o trabalhador também tem os seus deveres, doutora Rosemary. Sim, doutor. O trabalhador precisa saber que, ao se qualificar para uma modalidade de serviço, deve estar em condições de assim o cumprir. Primeiro. Segundo, deve respeitar os acordos ou respeitar o regulamento da empresa. Deve olhar para aquilo que é a formação, de maneiras que ele possa estar melhor enquadrado na modalidade de serviço que vai fazer. Deve respeitar a entidade empregadora, os colegas, e deve também olhar o trabalho não pelo salário, mas pelo compromisso que ele assinou ou se responsabilizou de estar aí a cumprir aquela tarefa. Então, assim como a entidade empregadora tem responsabilidade para com o trabalhador também tem direito ou tem responsabilidade para com a empresa. Cuidar bem do material de trabalho, por exemplo, é uma das responsabilidades que o trabalhador precisa levar muito a sério. E pronto, há vários outros deveres e se calhar aqui o doutor também tem algum ponto aqui a acrescentar nos deveres que os trabalhadores têm para com a empresa. Doutor Natal. Só antes de passar com o doutor Natal, ressaltar que há aqueles atos dos trabalhadores, doutora Rosemary, aqueles às vezes ficam na rede social, o empregador não tem como fiscalizar sempre em tempo integral o trabalho de cada um, porque eu penso que o próprio trabalhador também tem que ser mesmo portador de boa fé, né? Eu há dias ouvi reclamação de alguém que, por curioso que parece, nós o conhecemos em comum. Ele disse que tinha uma trabalhadora que ficava na frente do computador, mas afinal estava a trabalhar também para as empresas dela própria, dentro da instituição dele, já que ela poderia fazer algum serviço via online e pronto. Quer dizer, passava ali o dia, que era cumprir o horário de trabalho, não era produtiva, não produzia nada e no final do mês também queria salário. Depois faziam, né, os trabalhadores depois têm aquela de fazer ameaça ao empregador de que se me demitirem eu também vou fazer essa queixa. Então, essa sensibilização, né, do trabalhador, como é que o empregador tem que lidar face a essa questão? Doutor Natal, como é que o empregador poderia... Porque há pessoas que mentem também na entrevista. Na entrevista de trabalho, a coisa que o empregador também às vezes gosta de ser mentido. Pergunta coisa, quer muita coisa, o trabalhador às vezes mente e quando é colocado em pós-trabalho, eu falei assim pessoalmente com uma diretora de recursos humanos de uma instituição internacional de renome e ela disse que já caiu também muitos erros. Muita entrevista, alguém lhe mostrou que é qualificado e até arrepende-se, deve ter dispensado pessoas qualificadas em função do que ouviu dizer de alguém, colocou e afinal a pessoa nem metade do trabalho não estava qualificada para fazer. Muitas das vezes cai-se a esse erro por uma coisa única. Eu tenho dito que em Angola vivemos num mar de utopia. Utopia porque a pessoa às vezes precisa de um contabilista, quer saber também de línguas, quer saber de geografia. Eu muitas das vezes digo, a título de exemplo, sempre digo que os empregadores não precisariam de muita volta, porque não vão nas instituições de ensino procurar os melhores alunos. Em norma, os melhores alunos são as pessoas de condições financeiras baixas, se assim quisermos considerar. E nunca têm oportunidade porque não tem padrinho na cozinha. E a pessoa que tem oportunidade é sempre a pessoa que tem, teoricamente, N formações. E até agora está na moda de dizer, por exemplo, aperfeiçoar o currículo, fazer várias formações. Como é que disse o Martin? É a tal febre, nós confundimos o emprego ou profissionalismo e utopia. E repito, uma pessoa que vai trabalhar em contabilidade, em antemão, tem que perceber de questões relacionadas à contabilidade. As outras devem ser subsídio,
mas o empregador quer ter numa pessoa um secretário ou secretária, um contabilista, um tesoureiro, um recepcionista. A necessidade, muitas das vezes, obriga, as pessoas não querem mentir, mas são obrigadas porque não pode largar a oportunidade que tem. E o próprio empregador, às vezes, deve favores. Ele sabe que a pessoa não é qualificada, mas tem que prestar favor em alguém, acaba recebendo. Mas eu também, doutor Natal, já dou a palavra. Outra vez uma jovem mulher, disse-me que no parecer dela, a empregadora também gosta de trabalhador pouco qualificado para ele ter sempre, né? Apesar que ele não vai ter qualificações suficientes, mas às vezes a pessoa incompetente tem tendência a estar sempre nas garras de alguém, né? Ser super dependente, porque sabe que tem aquela incapacidade de domínio, né, do trabalho. Então é mais fácil ser subordinado a esta pessoa. Mas depois coloca em causa a própria produtividade e desenvolvimento da empresa. Doutora Rosemary, tem a palavra. Sim, a empresa quando vai contratar um trabalhador precisa certificar-se de que existe pelo menos uma qualificação para que esta pessoa faça parte do quadro dos trabalhadores. E a empresa ainda assim pode ajudar o trabalhador no sentido de dar a formação adicional. Não é? Porque se nós contratarmos alguém que dificilmente consegue cumprir com a tarefa que nós precisamos, ou que a empresa precisa, não vamos ter a empresa desenvolvida conforme a gente deseja. E o trabalhador precisa também ser responsável neste sentido. Não basta nós irmos, não quero perder a oportunidade de trabalho, ok. Mas já sabe que tipo de trabalho é. A responsabilidade que o trabalhador deve ter é aprimorar o conhecimento. Precisa aprimorar o conhecimento para melhor cumprir com as tarefas de trabalho. O doutor há pouco tempo falou sobre o trabalhador que passa o dia no local de trabalho a cumprir tarefas que não diz respeito à empresa. Que até é proibido. Concorrência. Isto dá um processo disciplinar. Porque quando a pessoa foi para a entrevista, foi contratado para prestar serviço daquela empresa e não trazer serviços de outra empresa para cumprir naquela empresa em que está. Então, os trabalhadores precisam ter atenção a isto, porque assim como a empresa tem os deveres para com o trabalhador também tem deveres para com a empresa. Então, caso haja um deslize entre uma das partes, em cumprimento de algum dos acordos, então a pessoa lesada, no caso se for a empresa, pode chamar o trabalhador, colocar à mesa e sentar os termos certos. Só assim vamos conseguir ter trabalhadores qualificados e a empresa vai poder ter maior produtividade e desenvolvimento também será bem melhor para a própria sociedade em si. Então, chegamos ao fim do nosso podcast. Eu sei que o tempo corre, né? O mais rápido quando as pessoas estão em conversa, sobretudo quando é uma conversa bastante interessante. Lamentamos muito que temos que partir agora. Mas antes disso, do encerramento, vamos dar aqui a palavra ao Dr. Natal como últimas palavras para deixar aqui, depois vamos passar a doutora Rosemary, que é para encerrarmos então o tema. Doutor Natal, últimas considerações. As minhas últimas considerações vão de forma a ilustrar e a incentivar as pessoas a procurarem sempre ter noção, conforme se procura os médicos para prevenção e para às vezes tentar curar de forma errada, procurem também os juristas, advogados de forma preventiva, porque por trás dessa toda, no fundo, é melhor a prevenção. É tudo. Obrigado, doutor Natal. Doutora Rosemary, últimas considerações. Boa. Falamos muito bem sobre a questão dos contratos e fica aqui um apelo a todos diante da sociedade que diante de um contrato não assine o contrato sem antes ter o parecer do profissional, de maneiras que possa salvaguardar tanto o interesse do trabalhador quanto da empresa. Então fiquem atentos e não assinem contrato, não assinem contrato sem o parecer de um profissional. E claro, estamos todos aqui para auxiliar naquilo que for necessário. Doutora Rosemary, doutora Agostinho Natal, agradeço imenso por aceitarem o convite. Havia convidado também o doutor Fernando Quinha, que infelizmente não apareceu, penso que depois vai dizer o porquê, mas é um prazer sempre estar aqui deste lado. Nos temas relacionados a direito, nós vamos voltar, vamos falar de muitas outras coisas, vamos falar dos contratos especiais. Tem muitos que falar sobre o trabalho da empregada doméstica, sobre o trabalho do estrangeiro não residente,
como é que a homologação do contrato de trabalho tem sido feita, o salário, o trabalho da mulher. Então, muitas coisas vamos falar. Não vamos falar só também da Lei Geral do Trabalho, vamos falar de crimes, vamos falar de contratos, vamos falar de propriedades. Então, muitas coisas na sociedade que tem a ver com a lei que vamos falar. Isso no campo de lei. Mas por outros temas sociais, nós voltamos aqui no próximo podcast com um outro tema, né? Polêmico, eu penso que vai ser. Então, os convidados também já estão preparados e estão com toda a bagagem para vir aqui trazer. Vamos falar da origem do cristianismo, do cristão, dos cristãos. Mas por outra, relacionando ainda ao direito, se gostou do podcast, deixa aqui as tuas questões, gostaria de ver respondida, ou alguma sugestão, algum parecer, o que achou. Será então bem-vindo. A Clã Tecnoarte vai receber as vossas contribuições e então poderemos dar algum destino daquilo que for da vontade do pessoal que está aí do outro lado, ok? Meu nome é Alfino Domingos, né? Mais conhecido por Alfino Brown, né? Descobrir o mundo com Alfino Brown. Até a próxima edição. Obrigado a todos, doutores. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.